todos, meu nome é Lohane Bin. Meu é Larissa de Araújo, nós somos formadas em Psicologia pela Universidade de Taubaté. E hoje aqui com vocês a gente vai estar falando um pouco sobre um autor pós-freudiano chamado Donald Winnicott. Donald Winnicott foi um importante psicanalista pós-freudiano nascido no Reino Unido em 1896. Ele se formou em medicina e atuou como pediatra por 10 anos. Em 1927, ele foi aceito na Sociedade Britânica de Psicanálise e foi qualificado como analista em 1934. Winnicott teve Melanie Klein como sua supervisora de 1935 até 1940-41. Em 1945, ele escreveu um artigo chamado Desenvolvimento Emocional Primitivo, que foi apontado como o início de sua própria teoria. E a teoria do Winnicott é sobre o amadurecimento humano e é uma de suas ideias mais conhecidas. Então, apesar do Winnicott se basear muito na teoria freudiana, ele avança como psicanalista desenvolvendo conceitos próprios. Um exemplo disso é a questão da agressividade. Então, para ele, a agressividade é um ponto central no desenvolvimento emocional humano, porque ela é inerente à natureza humana. Então, a fonte da agressividade estaria na atividade. E quando o sujeito humano é mais novo, essa atividade se dá no registro motor. Por exemplo, num bebê recém-nascido, a agressividade estaria nos músculos. A experiência instintiva é a fonte da agressividade, segundo Winnicott, e ela faz parte da expressão daquilo que ele chama, de expressão primitiva do amor. Então, embora o Winnicott ele considere que a agressividade é inerente ao ser humano, ele acha que é preciso que essa agressividade se desenvolva e faça parte do sujeito num processo de integração. Essa integração só vai acontecer se for dada ao indivíduo a oportunidade de experienciar a sua própria agressividade e fazer isso de acordo com as suas necessidades no processo de amadurecimento. Ou seja, para o Winnicott, é a atitude do ambiente com relação à agressividade do bebê humano que influencia de maneira determinante o modo como esse bebê vai crescer e lidar com a sua tendência agressiva, que faz parte já da natureza humana. Então, a importância do ambiente é muito discutida ao longo de toda a obra do Winnicott. Para ele, se o ambiente fornecer cuidados satisfatórios ao bebê e se mostrar capaz de reconhecer e aceitar a agressividade desse bebê, essa agressividade vai se tornar integrada à personalidade total dele e vai se tornar um elemento central no indivíduo, na sua capacidade de se relacionar com os outros, de defender seu território, de brincar, de trabalhar, etc. É isso o que o Winnicott chama de ambiente suficientemente bom. Em contrapartida, se o ambiente falhar e essa agressividade não for integrada, ela vai ter que ser escondida. Ou seja, seria aquilo que ele chama de timidez, de autocontrole, ou essa agressividade vai ser cindida, ou ainda ela vai poder resultar em comportamento antissocial, em violência ou compulsão à destruição. Então, para o Winnicott, o bebê humano ele não pode começar a ser sem a figura materna. E o conceito dele de provisão materna, de cuidados maternos, nesse estágio da vida, nesse estágio inicial, é a sustentação. A função da sustentação seria natural à mãe, só que ela se baseia mais na questão da empatia materna do que na sua capacidade de compreender o seu bebê. Então, no início, o bebê ele ainda não está reunido num si mesmo unitário, de acordo com Winnicott. Ele vive num mundo onde não há objetos externos ao si mesmo. Ou, na verdade, o que está fora dele seria uma extensão, uma continuação dele próprio. E a sua psique ainda não se alojou no corpo. Nesse período inicial, o cuidado materno é fundamental. E quando esses cuidados maternos são suficientes, é aquilo que o Winnicott chama de mãe suficientemente boa. A essência da experiência do bebê reside na sua dependência dos cuidados do ambiente. E nesse ponto também é importante esclarecer o fenômeno da ocultação do cerne da personalidade. Então aqui a gente considera o conceito que o Winnicott chama de eu central, ou eu verdadeiro, ou o verdadeiro self. Esse eu central seria o conjunto de potenciais herdados
E esse conjunto vai vivenciar uma continuidade de ser. Então, o verdadeiro self, ele precisa, a seu próprio modo e na sua própria velocidade, adquirir uma realidade psíquica pessoal a partir do contato com o ambiente facilitador, e essa realidade psíquica vai lhe permitir se sentir real, sentir que o mundo é real e vai permitir que ele experimente a continuidade de sua existência. Então, o Winnicott ele classifica a dependência da criança na fase da sustentação em 3 etapas. A primeira etapa seria a etapa da dependência absoluta, e se refere ao período que o bebê não tem meios de saber nada sobre o cuidado materno, mas o papel do ambiente nesse período, nesse momento inicial, é a adaptação sensível e total às necessidades do bebê. Então, a mãe suficientemente boa nesse estágio permite que o bebê crie o mundo e viva uma ilusão de onipotência. E assim, o self verdadeiro pode se manifestar na medida em que não há ameaças à sua continuidade. A segunda etapa é a conhecida como dependência relativa. Não há aqui uma adequação total ao movimento do bebê. É a fase em que o bebê pode começar a tomar consciência da importância dos detalhes no cuidado materno e pode relacionar esses cuidados aos seus impulsos pessoais. Mais adiante, quando esse bebê crescer, se tornar um indivíduo, e ele for para o tratamento psicanalítico, por exemplo, é esse período da dependência relativa que pode ser reproduzido nas questões da transferência. E a terceira etapa seria a etapa rumo à independência. É quando o bebê desenvolve a capacidade de tolerar a ausência dos cuidados, o que é alcançado somente através da acumulação de memória desses cuidados, da projeção de necessidades e da introjeção dos detalhes que a atenção materna teve, e quando há um desenvolvimento da confiança no ambiente desse bebê. Ainda em relação ao ambiente, em maior ou menor grau, o indivíduo ele precisa da oposição desse ambiente, porque é somente quando essa oposição acontece que ele encontra a raiz da motilidade. E isso pode ser satisfatório, quando o ambiente é consistente, ou pode ser prejudicial, quando o ambiente é intruso. Então, o Winnicott ele vai descrever 3 padrões que o indivíduo pode ter em relação a esse ambiente. O primeiro é chamado de saúde. O ambiente ele é constantemente descoberto pela motilidade e o contato é uma experiência do indivíduo. Então, esse padrão é estabelecido a partir da totalidade dos cuidados maternos que favorecem o amadurecimento. Ou seja, depende da mãe suficientemente boa que expressa o amor em termos físicos. Ou, pode ser segurando esse bebê, que seria o termo conhecido como holding, e protegendo o bebê, que seria o termo conhecido como handling. E então ela consegue se adaptar às necessidades desse bebê, e é então somente quando essas condições são exercidas que o bebê ele pode começar a existir. Já em relação ao segundo e ao terceiro padrão, eles nos colocam diante da doença. O segundo é o ambiente que invade o bebê e, em vez de uma série de experiências individuais, o que ocorre é uma série de reações a essas invasões. Então, nesse caso, o bebê ele se retira para um isolamento interno e também para o descanso, que seriam as únicas coisas que permitem a existência individual desse sujeito. O terceiro padrão se refere a um caso extremo, quando a invasão do ambiente é de tal ordem que não há nem mesmo um lugar de descanso para a experiência individual. Então, o indivíduo ele passa a se desenvolver como uma extensão da casca, como uma extensão do ambiente invasor. E, nesse caso, já está ocorrendo o início de um falso self. Então, o núcleo do sujeito ele permanece oculto e pode não ser encontrado nem mesmo em análise. Então, o sujeito existe para não ser encontrado. Ele se adapta à sociedade, mas pode se sentir inútil. E diante da falha ambiental, o falso self ele se constitui como uma tentativa de substituição da função materna que falhou, na busca de proteger esse verdadeiro self e também de dar condições para que ele consiga se desenvolver. E a existência por meio desses falsos self, ela vai tornar a vida esvaziada de sentido e também permeada por um senso de irrealidade e de que a vida não vale a pena. Agora, pensando em um desenvolvimento saudável, isso nos remete ao conceito de estágio de concernimento. Então, esse estágio acontece quando o indivíduo ele passa pelos estágios iniciais do desenvolvimento sem muitos problemas e alcança a unidade do ser.
A capacidade para o concernimento, ela resulta de um cuidado suficientemente bom, e seu desenvolvimento está ligado à saúde psíquica desse sujeito. O termo concernimento é utilizado para se referir, de um modo muito positivo, ao fenômeno que é abarcado pela palavra de culpa. Então, o sentimento de culpa implica em uma ansiedade vinculada à ideia de uma ambivalência. Envolve um grau de integração do ego que é capaz de reter uma imagem do objeto bom, juntamente com a ideia de sua destruição. Então, no estágio de concernimento, ele implica em uma maior integração, em que o bebê ele já se percebe como uma unidade e ele percebe a mãe como uma pessoa separada de si. Então, a criança percebe que ama e odeia um mundo fora de si e que possui impulsos amorosos e destrutivos para com o mesmo objeto. Então, há um sentimento de responsabilidade, referindo-se ao fato de que o indivíduo ele se comporta ou se preocupa aceitando toda essa responsabilidade. E é só a partir da sustentação ambiental que essa relação vai acontecer. E o bebê, então o bebê ele é cuidado e agora ele pode cuidar e sentir o concernimento. Por fim, o Winnicott ele também ficou conhecido por ser um estudioso da delinquência e da tendência antissocial. E um dos principais conceitos utilizados por ele ao trabalhar esse tema foi o de deprivação. O estado de deprivação pode acontecer a partir da fase da dependência relativa e se instaura através de 3 condições. Então, a primeira é que a criança, no seu início de vida, ela recebeu cuidados suficientemente bons que foram retirados de maneira abrupta, ou quando essa perda levou à vivência de uma aflição intolerável, ou ainda quando a criança ela já estava amadurecida o suficiente para se dar conta de que o ambiente falhou. E isso é diferente do estado de privação. No estado de privação, ele acontece no início da vida, na fase de dependência absoluta, quando o bebê ele não tem essa noção do ambiente. E então, na esperança de buscar esse cuidado perdido, ele pode manifestar uma tendência antissocial, seja em casa ou num contexto mais amplo. E essas manifestações podem incluir o roubo, a mentira, a agressividade, a incontinência e também uma desordem generalizada. Para finalizar, nós gostaríamos de agradecer e de deixar essa frase que abarca diversos conceitos da teoria do Winnicott. Para que os bebês se convertam em adultos saudáveis, independentes, dependem totalmente de que lhes seja dado um bom princípio. Amor é o nome desse vínculo. Muito obrigada.